Vamos continuar olhando um pouquinho para o discriminante da equação do segundo grau, que é o tal do delta, que é aquele pedacinho da fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara, que é o b ao quadrado menos 4ac, é o pedaço que está dentro da raiz quadrada na fórmula de Bhaskara. Nessa equação, nessa primeira equação, no vídeo anterior a gente já fez o cálculo do delta, ele é b ao quadrado, o b é menos 8, que ao quadrado fica 64, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 15, isso aqui dá 60. Então, 64 menos 60, o delta dá 4. 4 é um número positivo, maior que zero. Isso quer dizer que mesmo sem resolver essa equação aqui, eu posso tranquilamente dizer que essa equação tem duas raízes. A raiz aqui quer dizer resultado, solução da equação. Então, duas raízes que são números reais e elas são diferentes, ou então a gente também fala distintas. Nessa outra equação, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, de novo vai ser o menos 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Esta multiplicação dá 64, e 64 menos 64 dá 0. Então, aqui o delta é igual a 0. Quando o delta é 0, significa que mesmo sem resolver essa equação até o final, eu sei que ela tem duas. É possível resolver a equação, porque a raiz quadrada de 0 é 0. Eu tenho duas raízes reais, só que elas são iguais. Ou seja, se eu continuar a resolução dessa equação, eu vou continuar lá, usando a fórmula de Bhaskara, e eu vou chegar no x1, que é um número, e o x2, que é o mesmo número. Nesse caso aqui, ambos dariam 4. Ok? Muito bem. E por último, que exemplo que eu tenho aqui, é este outro. Nesta aqui, que a gente também já fez lá no vídeo anterior, o delta de novo é b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20. Esse pedaço dá 80. E 64 menos 80, óbvio que dá um número negativo, que é menos 16. Se o delta é menos 16, portanto menor que zero, ou seja, negativo, quer dizer que essa equação não tem raízes reais. O que isso significa? Significa que se eu for tentar resolver essa equação, eu não vou conseguir achar valores de x, sendo números reais, que satisfaçam a equação. Agora vamos mudar um pouquinho a conversa aqui. Vou colocar aqui a seguinte situação. Se eu tiver uma equação x ao quadrado menos 8x mais um certo número indicado pela letra A, igual a zero. Essa equação com incógnita x, ok? Incógnita x. Eu preciso deixar isso claro, porque essa outra letra, então, não é a incógnita da equação. E o que eu quero saber agora é o seguinte. O a representa algum número. Se você observar, essa equação é semelhante, de certa forma, a essas outras três. Todas as quatro equações entre si têm aqui esse primeiro pedaço igual em todas elas. Eu fiz isso de propósito. Isso não precisa acontecer, é só uma situação que eu estou querendo que você veja aqui com cuidado. A pergunta agora é uma pergunta que muda um pouco a situação. A pergunta é, que números eu posso colocar no lugar do a? Quais são os valores do a? Quais são os valores de a para que essa equação tenha raízes reais? Para que a equação tenha raízes reais. Veja só, entenda que eu estou perguntando para você agora. Eu não quero que você resolva essa equação aqui. Resolver essa equação significaria achar o valor de x. Eu estou só perguntando para você que número eu colocaria no lugar do a, ou que números eu posso colocar no lugar do a, para que, colocando esse número ou esses números, um de cada vez, óbvio, no lugar do a, eu forme uma equação que tenha raízes reais, ou seja, que eu consiga calcular o valor do x.
Tá legal? Se você voltar um pouquinho nisso tudo aqui, você vai ver o seguinte. Se no lugar do A eu colocar 15, porque a equação aqui, ó, esse pedacinho é igual. Se no lugar do A eu colocar 15, eu sei que eu vou satisfazer esse pedido. Eu tenho raízes reais, olha só. Eu consigo calcular, não sei quanto dá, mas eu consigo calcular o valor do x aqui se eu for mais adiante. Se eu colocar 16 no lugar do A, eu também consigo calcular o valor do x, eu não sei qual é, mas eu consigo calcular, porque o delta é zero e eu consigo continuar a conta lá na fórmula de Bhaskara. Por outro lado, se eu colocar 20 no lugar do A, eu tenho essa equação aqui, e aí eu não consigo calcular o valor de x, porque o delta dá um valor negativo, e lá na frente, na equação de Bhaskara, eu vou ter raiz quadrada de um número negativo, o que não é um número real. Isso, então, em resumo, quer dizer o seguinte: quando eu estou perguntando para você quando que esta equação vai ter raízes reais, eu estou perguntando para você quais condições, quais números no lugar do A fazem o delta ser maior que zero ou igual a zero. Eu posso pôr assim, maior que ou igual a zero. O que eu quero, então, repetindo, traduzindo esta pergunta para a linguagem matemática, eu quero saber quando é que o delta vai ser maior que zero ou igual a zero. Quando isso acontecer, essa equação vai ter raízes reais. Bom, para fazer isso eu preciso lembrar o seguinte: primeiro, eu sei calcular o delta nessa equação? É claro que eu sei. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu quero que isso seja maior que ou igual a zero. O b é o menos 8. Então, menos 8 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. O c é o azão aqui, ó, o a maiúsculo, vezes a, tem que ser maior que ou igual a zero. Ora, eu escrevi uma equação cuja incógnita é a. Vamos ver o seguinte, menos 8 ao quadrado, só melhorar um pouquinho aqui, 64. Menos 4 vezes 1 vezes a, fica menos 4a. Isso tem que ser maior que ou igual a zero. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui que se no lugar do a, eu colocar um número que faz isso aqui acontecer, essa equação vai ter raízes reais. Essa é a pergunta. Agora a gente quer saber todos os valores que satisfazem a isso. Então vamos continuar a conta um pouquinho mais adiante. Eu quero chegar no a. Então vamos lá. Eu vou resolver essa equação. Entre aspas, eu vou passar o 64 para o lado de lá, fica menos 4a, maior que ou igual a menos 64. Passei o 64 para lá, entre aspas. Agora eu preciso fazer uma coisa. Para tirar o menos 4 daqui, eu preciso dividir tudo por menos 4. Então eu vou dividir os dois membros aqui da desigualdade por menos 4. Ao dividir este pedaço por menos 4, eu vou ter somente a. Ao dividir isso aqui por menos 4, eu vou ter 16 positivo. Menos dividido por menos dá mais. Só que cuidado, sempre que numa equação eu divido os dois lados por um número negativo, ou se eu multiplico por um número negativo, tanto faz, o sentido da desigualdade tem que trocar. Então fica menor que ou igual a 16. O que eu estou querendo dizer aqui, depois de tudo isso, é que o valor de A sendo um número menor que ou igual a 16, ou seja, de 16 para baixo, que eu colocar aqui, a equação que se forma vai ter raízes reais. Não importa se elas são iguais ou diferentes, mas vai ter raízes reais. Olha só, para você dar uma olhada, vou colocar aqui do lado. Por exemplo, se eu posso pegar qualquer valor que seja 16 ou menor que 16. Bom, se o A for 16, eu tenho exatamente a equação que a gente já olhou aqui, ó. E ela tem raízes reais, elas são iguais, mas ela tem raízes reais. Se eu pegar o 15 para pôr aqui no lugar do A, se eu escolher o 15 para pôr aqui no lugar do A, que é menor que 16,
eu vou ter justamente esta equação aqui, que tem duas raízes reais diferentes. Se eu pegar um número maior que o 16, eu não satisfaço isso, então não tenho raízes reais. De fato, um exemplo está aqui, ó, o 20 é maior que 16, e eu não tenho raízes reais. Mais ainda, um pouquinho, é o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, outro número menor que 16, vamos pegar, por exemplo, aqui, sei lá, 1. Pegar o número 1. Se eu pegar aqui, ó, x quadrado, estou copiando essa equação e colocando 1 no lugar do a. X quadrado menos 8x mais 1 igual a 0. Se eu calcular o delta dessa equação, que é b ao quadrado menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, que é a, vezes 1, que é c, dá 4. 64 menos 4, o delta é 60. E ele é positivo. E um delta positivo quer dizer que eu vou achar aqui para essa equação dois números reais como solução para x, o x1 e o x2, e um vai ser diferente do outro. Quer dizer, ela de fato vai ter raízes reais, que era exatamente o que o enunciado pedia para a gente. No próximo vídeo vamos ter mais uma situação, porque talvez você esteja perguntando assim, mas para que eu vou ficar olhando isso daí só para saber se a equação tem raízes reais ou não? Tem várias utilidades. Uma delas é que às vezes você não precisa resolver a equação até o fim só para responder se uma certa situação é possível de acontecer ou não. E eu vou tentar ilustrar um pouquinho disso num outro vídeo a seguir. Até lá!